Mariana, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição e estou aqui com vocês sempre para conversar sobre um tema, né, relacionado aí à alimentação e nutrição. Então vamos lá, a gente vai falar sobre os 5 erros cometidos por quem quer emagrecer. O primeiro, o grande erro, né, é fazer dietas da moda, tá? Para perder peso, todo mundo acha que tem que fazer dieta, né? Na verdade, dieta consiste aí no conjunto de alimentos que a gente consome, tá? Então, a dieta pode ser para engordar também, pode nem ser para emagrecer. Então, para começar, né? Mas o que é importante sobre essa questão das dietas da moda, que eu costumo falar, né? Sempre para os meus pacientes, né? E sempre quando eu tô conversando sobre isso, eu tô sempre falando sobre isso, que qualquer dieta, né, em geral, né, vai fazer a pessoa perder peso, né? Por quê? As dietas, elas têm em comum o fato delas serem bem restritivas, geralmente, né? Então, você tá restringindo, né, alimentos que você não comeria quando você não está de dieta. Então, só por aí você vai perder peso, né? Quando você fala assim, eu tô de dieta, né? Quando você fala eu tô de dieta, você não vai comer aquele hambúrguer do sábado à noite, a pizza do domingo, né? Você, por si só, já vai cortar algumas coisas e isso já vai fazer com que você perca peso, né? Você não precisava nem falar que tá de dieta e fazer uma dieta da moda, tá? Bem, mas o objetivo, né, é a gente saber por que o primeiro erro, né, que faz com que você não emagreça é fazer dietas da moda, né? Porque a dieta ela é ótima, né, enquanto ela está sendo seguida. Eu sempre falo isso, né? Qualquer dieta ela é ótima enquanto ela está sendo seguida. O planejamento alimentar que eu prescrevo para um paciente ele é ótimo enquanto ele está sendo seguido, né? E o objetivo nas consultas é justamente ver o que está dando certo, o que não está dando e a gente vai ajustando, né? E aí, o que acontece com a dieta que você pega lá na internet, né? Então, eu marquei aqui até alguns nomes, né? Coloquei aqui no meu script, né? Dieta do biotipo, dieta dos 4 dias, dieta do tipo sanguíneo, dieta da sopa, dieta das proteínas, né? Todas essas dietas, né? Elas podem levar, sim, à perda de peso. Mas o que acontece, né? O que elas têm de em comum? Que você vai fazer essas dietas durante um tempo, vai perder peso, né? Mas daqui a pouco, né? Daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, né? Você vai encher o saco de fazer essa dieta, né? Quem consegue ficar comendo sopa durante 6 meses, 1 ano, né? Pro resto da vida? Ninguém, né? Quem consegue ficar comendo só fonte de proteína pro resto da vida, né? Só carne, queijo, né? Enfim, e salada. Não comer nada de carboidrato, né? É muito difícil, tá? Então, quando você acha, né, que você vai perder peso com as dietas da moda, você começa a errar porque você perde peso sim, né? Eu não tô falando que você não vai perder peso, mas você não vai manter esse peso perdido, porque vai chegar um belo dia que você vai acordar e vai falar assim, tô de saco cheio de fazer essa dieta. Tô de saco cheio de só comer carne e salada, tô de saco cheio de só tomar sopa, né? Enfim, de saco cheio de ficar me restringindo tanto. E aí o que vai acontecer? Você vai deixar de fazer essa dieta. E quando você deixar de fazer a dieta, o que você vai fazer? Você vai voltar a fazer tudo que você fazia antes. E voltando a fazer tudo que você fazia antes, o que vai acontecer? Vai engordar novamente, né? É a mesma coisa os shakes, né? Dieta de substitutos alimentares, usar shake, né? Você vai perder peso enquanto você estiver usando shake, né? A custa de quê, né? Pode ter deficiência, enfim. Mas o que vai acontecer? Você não pode, você não é sustentável, você não vai conseguir tomar shake pro resto da vida todos os dias, né? Então, o que vai acontecer? Uma hora você vai deixar de tomar shake e aí você vai voltar a engordar. Por isso que é importante aprender a se alimentar bem, né? Isso é a melhor forma de perder peso e manter esse peso, né? E aí, por isso que a gente fala tanto de reeducação alimentar. Então, o primeiro ponto, né, aí que a gente conversou foi as dietas da moda, né? Quis pontuar aí as questões principais, né? Mas daria para eu falar uma live inteira só sobre isso, né? Pode ser que seja o tema aí de uma das próximas lives, né? O que acontece se você fizer dieta da moda, né? Os problemas que essa dieta pode trazer para nossa saúde, tá? Mas o fato, né, é que esse é o primeiro erro cometido por quem quer emagrecer, tá? Segundo erro,
cortar carboidratos, né? Isso é muito comum. Hoje em dia todo mundo sabe o que é carboidrato, né? Então todo mundo sabe que macarrão, arroz, farofa, batata, né, é fonte de carboidrato. E todo mundo também sabe, né, que quando você dá uma cortada nesses carboidratos, você perde peso, né? Perde peso, sim, né? Concordo. Só que quem consegue ficar pro resto da vida sem comer arroz, batata, né, farofa, aipim e macarrão, não pode comer nunca, né? Ninguém consegue ficar pro resto da vida sem comer esses alimentos que são fontes de carboidrato, né? Num momento, num período restrito, né, como uma estratégia, pode até funcionar uma dieta low carb, né, com baixa quantidade de carboidratos, mas você não vai conseguir ficar pro resto da vida seguindo uma dieta desse tipo, né? Então, por isso que é importante aprender a se alimentar. Falo mais uma vez isso, né? E tem uma outra questão, né? Às vezes a dieta low carb ela não vai funcionar para algumas pessoas. Por quê? Tem gente que faz dieta low carb, né? Corta o carboidrato e se engana, né? Então a pessoa come lá o almoço, né? Lindo, né? Só salada e uma carne, né? Ou um frango. Não come carboidrato quase nenhum, né? Ou carboidrato nenhum. E aí o que acontece? Ela não comeu ali o arroz, né? Ou não comeu o feijão, não comeu o macarrão, enfim. Carboidratos que não são nem tão prejudiciais assim, né? Que inclusive tem aí os seus nutrientes, né? Enfim, tem os seus benefícios. E aí a pessoa não fez aquela refeição com carboidrato. Aí o que acontece? De tarde, né? Começa a dar aquela fomezinha. E ela vai e belisca uma castanha, né? Belisca um biscoitinho. Aí a colega levou um brownie e come o brownie da colega, né? Pro trabalho. E aí vai comendo uma coisa, comendo outra. E o que acontece? A pessoa acaba comendo mais carboidratos até, né, do que se ela tivesse comido arroz com feijão, ou um macarrão, ou uma batata, ou um aipim no almoço, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então esse é um erro, né, comumente cometido por quem quer perder peso, né? A pessoa vai e corta o carboidrato e aí ela corta o carboidrato no horário errado, da maneira errada, né? E chega final do dia, ela acaba tendo consumido coisas, né, que ela não deveria consumir em excesso, né? Mesmo que ela não consuma fontes de carboidratos, né? Então tem gente que exagera, por exemplo, na castanha, né? Castanha é saudável, legal, né? Tem selênio, tem zinco, né? Minerais que são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas a castanha é fonte de gordura, né? Fonte de uma gordura boa, importante para nossa saúde? Né? Mas em excesso faz ganhar peso, né? Porque às vezes a pessoa se alimenta de forma saudável, mas não perde peso, né? Não perde peso por quê? Por N motivos, né? Um deles é porque a pessoa pode estar comendo mais do que deveria comer. E aí acaba ingerindo uma quantidade de calorias grande, né? Que não promove a perda de peso, tá? Então, segundo erro, né, cometido aí por quem quer perder peso é cortar carboidratos, ok? Terceiro erro, né? Cortar o jantar. Isso é muito comum, né? Esse erro aí, eu sou formada há 12 anos, né? E eu acho que desde que eu me formei, né, esse erro eu ouço e reouço e ouço novamente, né, as pessoas comentando, né? Então as pessoas chegam no consultório e falam assim, porque eu quero emagrecer, né? A primeira coisa que a pessoa faz quando quer emagrecer, eu resolvi cortar o jantar, porque o jantar é muito pesado, né? Aí a pessoa não janta, mas o que ela come? Ela pede lá no aplicativo um hambúrguer, pede uma pizza, ou então não, ela não pede nada, vai comer um pão com queijo branco, né? Achando que é o alimento, o conjunto, né, do alimento aí mais saudável do mundo, né? E eu costumo sempre falar para os meus pacientes, né, para os meus alunos, para os meus seguidores que não tem nada que substitua um prato de comida no jantar, né? Eu dou opções para quem precisa, né? Para quem tem um dia corrido, para quem não consegue porventura, né? Seguir aí, né? Jantando, sim. Mas qual é a melhor opção, sem sombra de dúvida? Jantar é a melhor opção, né? Porque nenhum lanche vai substituir um prato que tem um frango, ou uma carne, ou um ovo, né? Que seja um omelete, um ovinho mexido. E tem uma salada, né, ou um legume, e dependendo da pessoa, vai ser até necessário, sim, comer uma fonte de carboidrato, né, e mais pronunciada, como um arroz, né, um feijão, isso aí vai depender, né, de quem é a pessoa, tá? Então, o terceiro erro, né, comumente cometido aí por quem quer perder peso é cortar o jantar, né?
ou substituir o jantar por um lanche mais leve, entre aspas, que acaba não ajudando na perda de peso, né? É importante destacar essa questão dos lanches, né, que quando eu, né, oriento aí fazer um lanche para quem não quer jantar mesmo, né, definitivamente bate o martelo que não vai jantar, eu sempre tento inserir nessas opções de lanche do jantar algum vegetal, né, então alguma verdura, algum legume, porque isso é importante, né, comer legumes e verduras eu sei que é uma coisa batida, né, todo mundo fala, né, comer legume, verdura, fruta é importante, né, é super importante, é muito mais importante do que vocês imaginam. Parem para pensar numa coisa que vocês acham importante, né? Mais importante do que isso, tá? Então, comer, né, esses alimentos aí no jantar é super importante. Então, por isso, né, que substituir a janta por um lanche não vai ser interessante, ok? Então, recapitulando, tá? Primeiro erro cometido por quem quer emagrecer é fazer dieta da moda, né? Segundo erro, cortar carboidratos. Terceiro erro, cortar o jantar, tá? Quarto erro, consumir alimentos diet, light, zero. E por que não é legal, né, consumir esses alimentos? Porque esses alimentos eles são cheios de aditivos, né? Corantes, conservantes, são alimentos ultraprocessados, geralmente, né? São alimentos que têm, né, muitos aditivos alimentares, são manipulados pela indústria. E eu sempre falo isso, né? Para perder peso, o primeiro passo é preferir uma alimentação mais natural, né? Porque todos os estudos mostram hoje em dia, né, que o consumo de alimentos muito industrializados, eles estão relacionados ao aumento de doenças crônicas. E quando eu falo doenças crônicas, eu tô falando de obesidade, de diabetes, de hipertensão, né, que são doenças que vocês, com certeza, né, conhecem alguém que tem essas doenças, tá? O fato é que, quando você vai produzir um alimento diet, por exemplo, né? Ele tem substituição de um ingrediente por outro, tá? Então, às vezes, um adoçante, né? Por açúcar, enfim. O açúcar por adoçante, ao contrário, né? E para dar o sabor que o açúcar daria a esse produto, a indústria acaba adicionando mais coisas, tá? Então, muitas vezes, esse produto fica mais industrializado, ok? Além disso, né? Podem ser adicionadas substâncias que acabam fazendo com que esse produto diet ele seja mais calórico. Um chocolate diet, por exemplo, né, geralmente ele é mais calórico do que o chocolate comum. Por quê? Porque você tirou o açúcar do chocolate. Então você tira aí, vamos falar a verdade, né? Tirar um pouco da graça do chocolate, tá? Mas a indústria quer vender algo que é interessante, que as pessoas gostem, né? Que seja palatável. Então o que ela faz? Ela vai tirar o açúcar, vai botar adoçante, pronto, o produto vai ser diet. Ok, né? Mas para trazer essa palatabilidade para o produto, o que a indústria faz? Coloca mais gordura. A gordura, ela traz mais calorias para o alimento do que o carboidrato, né? Então acaba que o chocolate diet, ele é mais calórico do que o chocolate normal, né? Então quando você estiver lá no mercado, né, que você olhar lá o chocolate da marca X, né, que tem o diet, tem o comum, coloca um do lado do outro que você vai ver que o diet, né, ele vai ser mais calórico do que o comum, tá? Então, não é questão de propaganda enganosa, né? Que a gente tem alimentos para os seus diferentes propósitos, né? Um refrigerante, por exemplo, né? A gente tem lá refrigerante zero, refrigerante light, né? E refrigerante comum. Quando vocês estiverem no mercado, façam essa comparação. A lista de ingredientes de um refrigerante zero e light é maior do que a lista de ingredientes do refrigerante comum, né? E com relação ao refrigerante, eu costumo sempre falar, né? Que eu tô para descobrir, né, qual é o pior para a saúde, né? Então eu fico sempre em dúvida se é o zero, se é o light, se é o comum, né? O fato é que todos são muito industrializados, cada um tem seus problemas, o comum tem muito açúcar, né? O zero ele não tem calorias, mas tem um monte de aditivo, que eu sempre falo que não são substâncias inertes no nosso corpo, são substâncias que atrapalham o bom funcionamento do corpo, né, impedindo a perda de peso, tá? O chocolate diet não seria bom para quem tem colesterol alto e para quem quer emagrecer. Não seria uma boa opção, definitivamente. Com relação ao chocolate, né, o que eu sempre falo, melhor opção, 70% cacau, 80% cacau, né? Que aí você tem a redução de açúcar, né? Para quem quer emagrecer, essa é a melhor opção, né? Você tem a redução de açúcar.
E tem mais cacau, né? Que inclusive o cacau ele traz aí benefícios, né? Tem flavonoides, né? Substâncias antioxidantes, traz benefícios para nossa saúde, tá? Então, pessoal, para concluir, né? Essa questão, né? Dos alimentos diet, light, né? E zero, o que eles têm em comum? Eles geralmente são muito industrializados, mais industrializados do que a sua versão comum, né? Sua versão normal, né? Sem ser diet, light ou zero, tá? E aí, isso é um fator que em si, né, já acaba atrapalhando aí um pouquinho o processo de perda de peso, tá? E para fechar isso, né, consumir adoçante em excesso, né, também atrapalha a perda de peso, né? Então, quem tá anotando aí, anota isso, né? Então, tem muita gente que consome adoçante igual um desesperado, né, achando que tá fazendo a melhor coisa do mundo para perder peso, e não é bem assim, né? Os estudos aí mais recentes, né, dos últimos 2, 3 anos já mostram, né, que o consumo de adoçante em excesso, ele tá relacionado também à dificuldade de perda de peso, ok? Bem, e o quinto, né? Chegamos no último. O quinto e último erro comum aí, né? Entre as pessoas que querem emagrecer é cortar calorias, né? Então, nesse ponto eu vou falar um pouquinho de novo, né? Da questão do nível de processamento dos alimentos, né? Caloria não é tudo, né, pessoal? Então, o refrigerante zero, ele não tem caloria. Mas quem aqui conhece uma pessoa super acima do peso que toma refrigerante zero o dia inteiro? Então, definitivamente, calorias, né, não é o único ponto, né, que a gente precisa pensar quando a gente pensa na perda de peso, né? Por quê? Porque, como o refrigerante que eu dei o exemplo para vocês, né, o refrigerante zero ele não tem caloria nenhuma, mas tem um monte de porcaria na composição, né? Não tem caloria nenhuma, mas tem um monte de porcaria na composição. E o que adianta, né, você comer um item, né, que vai fazer mal pro seu corpo, né, vai atrapalhar o bom funcionamento do corpo e, consequentemente, atrapalhar o funcionamento do seu metabolismo. E se atrapalha o seu metabolismo, atrapalha a perda de peso, tá? Então, contar calorias, né, não é o mais importante, né? Hoje a gente sabe, né, que o mais importante, óbvio que a gente vai prestar atenção nas calorias, né? Mas o que é mais importante é a qualidade. A qualidade vem em primeiro lugar, né? Porque se a gente consome alimentos de boa qualidade, esses alimentos eles vão ter vitaminas, né, minerais, substâncias antioxidantes, que são todas substâncias que vão fazer o nosso corpo funcionar bem, né? E consequentemente vão ajudar na perda de peso, tá? O excesso de peso é resultado, né, de um corpo que não está funcionando tão adequadamente, ok? Então, achar que basta contar calorias, né, é um erro aí muito comumente cometido por quem quer perder peso. Bem, pessoal, então recapitulando, né, os 5 erros aí cometidos por quem quer emagrecer. Fazer dietas da moda, cortar carboidratos, cortar o jantar, né, e substituir aí por lanches, né, não tão convencionais assim, consumir alimentos diet, light, zero e achar que basta contar calorias, né? Esses são os 5 erros cometidos por quem quer emagrecer. Bem, então é isso, por hoje é só. Quero agradecer a presença de vocês. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.